Fazer alguns comentários aqui do nosso público, Luísa? Vamos ser um pouco mais interativos. Deixa eu começar aqui, lá no início, com um comentário do Felipe Augusto Vicari de Carli. Felipe Augusto Vicari de Carli. Nobre ele, né? Eu acho que é nobre. Deve ser conde, visconde, alguma coisa assim. A deriva fascista tem menos um caráter conservador propriamente dito que violentamente reacionário. Não orna com isso de que o movimento não quer muitas mudanças. Eles querem colocar tudo abaixo. Esse comentário do Felipe veio por conta de eu estar falando que esse público é essencialmente um público conservador. O ponto que eu estou fazendo é o seguinte. Eu até acho que Jair Bolsonaro, é um líder fascista, sim, e que ele é pessoalmente fascista. Sim, fascistas são reacionários, no sentido de que eles buscam uma guinada radical para o passado. Mas isso não quer dizer que os eleitores sejam fascistas. E isso é uma preocupação que eu tenho sempre de sublinhar, que é... A gente se acostuma tanto a falar que Bolsonaro é fascista, e aí muita gente deriva a partir daí que metade da sociedade brasileira que votou em Jair Bolsonaro em 2022 é fascista. Isso não é verdade. Agora, o Brasil é sim um país muito conservador. E o fato de o Brasil ser um país muito conservador, e ele sempre foi muito conservador, não impediu de votar no PT diversas vezes. Quer dizer, você ter uma postura... do ponto de vista moral, comportamental, conservadora, não quer dizer que você não possa votar na esquerda por políticas econômicas, por políticas de segurança, se por acaso houver em algum momento, de fato, uma mudança da política de segurança de esquerda. Quer dizer, existem outras razões para você votar num determinado partido, mesmo que o instinto, digamos assim, seja um instinto conservador. A gente vai viver num país conservador durante muito tempo. Acho que, por algum tempo, políticos de direita terão mais facilidade de chegar à presidência da República do que políticos de esquerda, mas isso não quer dizer que a eleição de 2026 esteja definida. Isso não quer dizer que o PT não possa fazer uma revisão. Você viu mais alguma coisa interessante por aí? Sim, tem um comentário aqui do Marco Antônio, que a gente já falou disso outras vezes aqui no Central, mas é uma parte importante. Ele diz o seguinte: Pedrão, os pobres não são tão ingratos assim não, nem mesmo os evangélicos. O próprio Lula se elegeu pela memória afetiva dos anos 2000. Eu discordo pelo seguinte: eu acho que quem tem menos de 20 anos, e a gente já falou disso também por causa da falta de renovação no campo da esquerda, a galera de 20 anos, com um pouquinho mais de 20 ali, entre os 20 e os 30, não tem essa memória. Eu não acho que ele foi eleito por isso. Ele foi eleito pela frente ampla contra o Bolsonaro, né? Inclusive com as mulheres evangélicas da periferia, enfim. Claro. Eu não acho que seja uma questão de ingratidão, não. Tem uma mudança de perfil dessas pessoas mesmo, né? Eu acho que vai além disso, Luísa. Ninguém tem que ser grato a político, não. Ninguém tem que ser grato a governante, não. A questão é a seguinte: se um governante fez um bom governo, ele fez o trabalho dele, ponto. As pessoas não têm que ser gratas a respeito disso. Eu não gosto muito do uso desse tipo de palavra, porque eu acho que traz um certo... moralismo para o debate público, que ele fez programas que me afetaram positivamente, então eu devo gratidão a ele. Você não deve nada a ele. O político eleito é que deve a você, eleitor, gratidão pelo cargo dele. Mas poderia haver uma boa memória dos... Aí eu acho que tem uma coisa que é uma questão completamente distinta, que é o seguinte: pragmatismo. O que eu espero do governante? Uhum. E aí, quando a gente fala dessas coisas, dessas pautas comportamentais, veja bem, se você vive num bairro muito distante da periferia urbana, com muito pouca infraestrutura urbana, numa família que esteja estruturada, tem o pai e tem a mãe ali presentes e tudo mais, o
seu drama inclui muitas coisas e a preocupação com os filhos é uma preocupação muito constante, Luísa, entendeu? O filho e os filhos ficam de manhã na escola, aí de tarde vão para casa. Os dois pais estão trabalhando porque numa família de baixa renda, os dois precisam trabalhar e trazer dinheiro para casa. O salário só de um não basta. Isso faz parte da vida. Então, tem todo aquele período em que os filhos estão em casa e os pais não estão. Aí esse filho vai para a rua, esse filho está exposto a de repente ser capturado pelo tráfico porque o filho quer um tênis mais bacana, uma coisa assim. As tentações do mundo são muito grandes. Onde que entra aqui a religião? E eu acho que muita gente na esquerda não consegue perceber isso. A religião organiza a vida. A religião dá disciplina para a vida. A religião dá clareza para o que pode, o que não pode. A religião traz comunidade, porque aquelas pessoas que frequentam a igreja com você no domingo são as pessoas com quem você pode contar. Se seu marido, se sua mulher ficaram desempregados e de repente as contas apertaram, as pessoas da igreja vão fazer uma vaquinha para ajudar. Se você precisa fazer um puxadinho e erguer mais um cômodo porque a sua mãe idosa veio morar com você, as pessoas da igreja vão se juntar no mutirão e erguer aquele puxadinho na sua casa no fim de semana. Quer dizer, e as pessoas da igreja são pessoas com quem você pode contar, por exemplo, para estar com seus filhos e tal. Quer dizer, quando a gente está falando de aspectos comportamentais, eu estou preocupado com meu filho que meu filho não seja gay, minha filha não... Isso também é um elemento que pode trazer para essa pessoa uma desorganização da vida, uma desorganização da maneira como ela compreende a vida. A gente tem que conseguir ser capaz de fazer algum tipo de esforço que compreenda, que nos permita compreender o quão caros esses valores são para as pessoas. Agora, isso não quer dizer que a gente não possa lutar simultaneamente para que a legislação acoberte leve em consideração aquilo que o Supremo já definiu, como, por exemplo, o casamento homoafetivo. Isso não quer dizer que a gente não possa lutar por um país com mais tolerância, tudo mais. A gente precisa fazer isso, mas a gente também precisa entender que esses valores, que são valores que vêm da religião, são valores que organizam a vida e são valores tão fundamentais no cotidiano das pessoas. Essa vida comunitária que a igreja traz é tão central na vida delas que a gente está falando de um voto que não tem nada a ver com voto de gratidão. Quando alguém vai votar num candidato conservador porque percebe aquele candidato ou aquela candidata conservadores como muito mais próximos na linguagem, nos valores, este é um voto pragmático. E é aí que faz sentido o Lula aparecer rezando um Pai Nosso, porque no fim das contas o que o Lula está comunicando é o seguinte: olha, esses valores são meus também. E são. Isso mesmo, o Lula é um homem católico, o Lula é um homem religioso. A religião faz parte da vida do Lula desde cedo e essa igreja católica mais progressista é parte integral da fundação do PT, entendeu? Nas comunidades eclesiais de base, as comunidades eclesiais sindicais, que estavam ali com o Lula quando o Lula começou como líder sindical, tá? Tinha padre lá dentro. Então, o Lula está simplesmente trazendo aqui o que eu acho realmente que é uma ferramenta política muito legítima, tá? Ele está mostrando quem ele é. Ele está mostrando que ele compartilha de valores. Por quê? Porque a direita está fazendo isso, entendeu? Então, vocês estão disputando esse voto. De novo, a gente não tem que pensar em voto como por uma questão de gratidão. Voto é pragmático. E eu acho que essa análise ela cabe exatamente também para a questão da segurança, Pedro, porque eu acho que tem uma dificuldade da esquerda intelectual que não vive na periferia e tal, de entender, por exemplo, como é que alguém que mora numa favela pode achar que bandido bom é bandido morto, por exemplo. Como é que alguém pode reproduzir esse discurso morando
morando em territórios da cidade em que o Estado simplesmente pode mandar a polícia subir e matar inocentes, como a gente vê que acontece em operações policiais, não uma, nem duas, nem três vezes, isso é bastante comum. Mas não vamos esquecer que, ao mesmo tempo que essa pessoa tem um medo imenso da polícia, essa pessoa também vive acuada é o que eu ia dizer, porque assim, quando ela vai sair de casa, tem uma barricada no meio do caminho, ela não consegue passar por ali, ela não consegue contratar um serviço de internet, porque o tráfico ou a milícia estão dominando o território e ela tem que pagar mais caro por um serviço que é pior, e se ela não pagar, ela não vai ter o serviço, ela não tem essa alternativa, quando ela não é ameaçada. Isso vale para internet, para gás, para qualquer tipo de serviço, para água. E se essa pessoa é dona de uma birosca dentro da favela, tem que pagar uma taxa de uma padaria, do armarinho, de o que for, ela está sendo acuada por essa força de Estado paralelo o tempo todo. Então, às vezes, para essa pessoa, quando a polícia entra e mata aquele traficante, o miliciano, a polícia não mata porque o miliciano é da polícia, né? Mas quando esse troço acontece, às vezes vem na forma de alívio. Assim, claro que é um alívio que não se sustenta porque vai morrer um traficante e por causa desse contexto social todo vai vir outro no lugar e vai continuar esse processo até que essa situação seja resolvida na raiz, né? Mas é compreensível que as pessoas tenham esse sentimento e eu acho que muitas vezes a esquerda tem dificuldade de se colocar nesse lugar, de entender isso. Mas Flávia e Carol querem falar também. Carol primeiro, né? Por favor. Não, é só para dizer que eu concordo com tudo. Eu queria deixar registrado nos anais da Central Rio que hoje é o programa onde eu concordo eu estou dizendo que eu concordo com tudo. Poderia imprimir uma folha com todas as falas do Pedro Doria, eu poderia assinar embaixo concordando, e quem fez isso foi o governo Lula. Eu queria deixar isso registrado, Pedro Doria.